Boa noite a todos! Sejam bem-vindos a mais uma live do Papos de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus, da equipe espiritual Paz e Luz, que daremos início a mais uma live. Hoje com um super convidado, o professor Flauber Menezes, estará aqui falando com a gente sobre a educação. Um bate-papo bem descontraído, como sempre. Eu peço a todos que nos acompanham, que estejam com a gente aqui na live, que mandem suas perguntas, que mandem suas dúvidas. É muito importante essa interação de todos para a gente sempre tirar o máximo do nosso convidado, que aqui é um especialista no assunto. Ele que é professor, é palestrante espírita, é divulgador da doutrina espírita, tem um canal no YouTube que faz um trabalho maravilhoso. Claro que ele vai apresentar para a gente tudo isso. E eu peço a todos vocês que participem sempre com sua colaboração. Lembrando que depois que termina essa live aqui no Instagram, a gente disponibiliza ela no nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/papo de amigos 10. Lá vocês encontram todas as nossas lives, estão disponíveis para vocês que perderam, tiveram um compromisso. Lembrando que nós tivemos que remarcar a nossa live, né, para o dia de hoje, devido a alguns compromissos. Então eu agradeço a todos que estão aqui e peço. Vou adicionar aqui o Eduardo, vou adicionar aqui o nosso convidado também. A gente já iniciar esse bate-papo, que é muito importante para a gente. Então eu agradeço a todos que aqui estão. Lembrando, hoje o Pena teve um compromisso, não vai poder participar com a gente, mas está com boas vibrações sempre para a gente aí. Boa noite, meu querido Eduardo. Seja bem-vindo a mais uma live. Hoje com um super convidado, o Flauber, estará aqui com a gente com esse tema muito importante que é a educação. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço, Rômulo, a você. Um abraço grande para o Pena, né, que está ausente hoje por motivos particulares, né? E que o Flauber possa, na sua explanação, nos esclarecer cada vez mais sobre educação, sobre um tudo no geral, e que possamos passar só uma hora e pouco aí, muito agradável, com muito conhecimento, Romulo. Nós que agradecemos. Lembrando, né, Edu, que a gente disponibiliza essa live depois no nosso canal no YouTube. É muito importante a todos que lá se inscrevam no nosso canal, né? Que toda vez que a gente adiciona um vídeo novo, vocês recebem a notificação. Isso que é muito importante para a gente. E falando nele, no nosso convidado especial da noite, boa noite, Flauber, seja bem-vindo à nossa live. Já te agradeço por ter aceito o nosso convite. Eu sei dos seus inúmeros compromissos, mas conseguiu arrumar um tempinho ali na agenda para estar aqui com a gente com um tema super importante, que é a educação. Você que é professor, é palestrante espírita. Então, já desde já, a live Papo de Amigos, Rômulo, Eduardo, em nome do Pena também, que está ausente, a gente te agradece por esse carinho, por estar aqui com a gente, para a gente bater esse papo entre amigos, falar da espiritualidade, falar da educação, de temas tão importantes. Seja bem-vindo, se apresente aos nossos amigos. A palavra é com você. Obrigado, boa noite a todos, boa noite, Edu, boa noite, Rômulo. Eu fico honrado pelo convite, porque nós nos conhecemos durante as palestras espíritas, o Edu também, né, lá na Casa do Jardim, e naquela correria toda nós trocamos um pouquinho de conversa ali, de um papo, aí eu fiquei... Você me contou sobre o trabalho, fui observando, participei de algumas lives ali, estive presente em algumas ali, né, rapidinho, né, mas, nossa, trabalho fantástico, parabéns. E eu fiquei super feliz em estar participando, né, e divulgar um pouco mais sobre o trabalho da educação, esse tema muito importante também, né, que às vezes fica em segundo plano, né, mas estamos aqui para fazer o melhor possível para que as pessoas possam entender, né, um pouco mais sobre educação. Muito bem. Edu? O Flauber é um amigo que, como sempre falo, que a vida nos deu, né? Um irmão da doutrina que sempre coloca o aprendizado e a humildade, né, na frente de tudo que faz e fala. Eu acho que hoje, como falei anteriormente, vai ser uma live realmente de aprendizado. Essa troca de ideias, né, como se diz na gíria, vamos bater uma bola aqui, né, de conhecimentos. E pode ter certeza, Flauber, que em uma hora não vai dar para você falar tudo. Então você já está convidado para 2024 com a gente aqui.
e vamos tocar em frente, que sejamos felizes na sua explanação e que possamos aprender cada vez mais, talvez, por que não ensinar, né? Essa troca de energia que vai durar a noite toda hoje. Com certeza. Eu que agradeço já o convite já para 2024, mais honrado ainda e feliz, né? Estou à disposição. Qualquer coisa a gente arruma um jeitinho lá, mexe aqui, mexe ali, a gente está presente, porque falar, né? Educar, ensinar e aprender também, né? Como vocês falaram, né? Esse bate-papo é importante, colocando as minhas experiências, o Edu colocando a experiência dele, o Rômulo colocando a experiência dele, a gente junta tudo, né? Nessa mistura gostosa aí, todo mundo aprende, né? Não só aqueles que falam, mas aqueles também que estão em casa assistindo. Muito obrigado. Isso que é muito importante. E um tema tão importante, a gente sabe que uma hora é quase impossível a gente falar tudo, né, Flauber? A respeito da educação, da sua importância, ver na visão espiritual tudo isso. Mas, Flauber, para a gente iniciar esse nosso bate-papo tão importante, falar sobre a educação, se apresente um pouco para os nossos amigos, fale um pouquinho do seu projeto. Você é um palestrante espírita, um divulgador da doutrina espírita, tem um canal no YouTube maravilhoso, que faz um trabalho brilhante, né? Então se apresente um pouquinho para os nossos amigos. Bom, vamos lá. Eu sou o Flaubert Menezes, né? Tenho um canal no YouTube, já começando a falar pelo espiritismo, depois eu vou para profissão, né? Primeiramente, né, quem me apresentou a doutrina espírita foram os meus irmãos, né? Meus irmãos com alguns desejos de ser pai, casados ali, né? Aquela dificuldade do começo do matrimônio e tal ali para ser pai. E aí eles começaram a participar de um centro espírita que tinha uma entidade médica. E eu sempre fui curioso, porém medroso. Desde pequeno, eu tinha muito medo. Inclusive, eu tive uma síndrome do pânico que foi entendida dessa forma, mas durante os estudos da doutrina, eu percebi que não foi a síndrome do pânico, e sim a mediunidade, aquela sensibilidade que ela começa na adolescência, né? E aí eu tinha um medo de que alguma coisa paranormal acontecesse. E eu sentia a presença de alguma entidade no meu quarto, e eu morria de medo, mas não compreendia o que era, né? Não compreendia. O tempo foi passando, fui para a faculdade, conheci minha esposa muito receosa quanto à espiritualidade também, né? E até que nós noivamos, e eu tive vontade de conhecer o centro espírita, e meus irmãos estavam no centro espírita, né? Participando lá e frequentando. E de curioso eu fui, né? E nunca mais saí. Comecei a frequentar, já comecei a trabalhar, sem que minha esposa soubesse, a princípio, porque ela tinha um receio, né, um medo, primeiramente. Aí nós fomos conversando, acabamos casando, ela conheceu o trabalho e via que aquilo me colocava também em equilíbrio para ajudar as pessoas e me ajudar também a se reequilibrar, né? Eu que já me iniciei como reikiano antes do espiritismo, né? Comecei a fazer reiki, a terapia reiki e tudo mais ali, e aplicava nela, e aí foi aí que abriu portas para ela poder aceitar um pouco mais, né? Então eu fui estudando, o canal surgiu como uma conta particular que eu criei, para poder organizar as palestras que eu gostaria de estudar. Nazareno Feitosa, que mais? André Trigueiro, Divaldo Franco, né? Muitas outras, como fala? O Haroldo Dutra Dias, também adoro bastante, Rossandro Klingen, aquelas pessoas mais conhecidas que estão sempre nos orientando também, né? Só que ficou tão cheio de palestras que eu achei, depois começando a querer palestrar, né? Colocando algumas coisas em ordem ali, e o dom da profissão também me ajudou a ser palestrante, achei muito egoísta da minha parte segurar esse conteúdo comigo. Então eu comecei a divulgar durante as palestras. O pessoal foi entrando, e o meu objetivo não é simplesmente me divulgar. Tanto é que o meu canal, Flaubert Menezes, ele tem a foto de uma cachorra, que ela, para mim, é o símbolo do
espiritismo porque eu acompanhei 4 vidas dela comigo, né? Que é um papo para um outro dia, né? Então, assim, eu comecei a divulgar, aí veio a nossa, vamos colocar assim, né? A surpresa da pandemia. E quando veio a pandemia, eu ouvi muitos audiolivros, né? E um dos audiolivros que eu ouvi foi Evolução em Dois Mundos. Nossa, Eu, como biólogo, né, me formei em biologia e dando aula tudo mais ali, tive algumas pesquisas e tal. Achei o livro maravilhoso, porque o André Luiz ele tem uma linguagem muito médica, técnica, né? E muitas nomenclaturas biológicas ali. E o pessoal sempre falava, nossa, mas esse livro é muito difícil, uma linguagem muito complicada. E no começo da pandemia, eu ouvi esse livro, eu fiquei maravilhado. Ô, Eu fiquei Flávio, maluco. só fazendo um adendo aí. Eu sou uma dessas pessoas que achei o livro muito difícil, exige que você volte várias vezes para entender ali o que está escrito, apesar do André Luiz usar uma linguagem muito simples nos outros livros que ele fez. Mas esse é um livro muito difícil, entre aspas, é um livro que exige uma atenção redobrada. Exatamente, exatamente. E só que assim, eu me senti no dever de traduzir para o pessoal. Bom, a pandemia quando veio me deu 2 sensações. Uma sensação foi aquela assim, e aí? O que você estudou até agora vai ficar com você? Aonde as pessoas mais precisam? Aí eu comecei a fazer lives com meu irmão que é educador físico, mais um amigo também. Né? A live, inclusive, foi uma live maravilhosa, junto com a faculdade Anhanguera e o CEPROESC aqui de Araraquara, né? Que falamos sobre saúde mental, né? Saúde física e mental. E eu comecei a divulgar. E aí a gente montou esse grupo de amigos do Centro Espírita para poder traduzir o livro Evolução em Dois Mundos. E deu super certo. Né? Começamos a colocar a gravação nesse canal, Flaubert Menezes, mas sem pretensão. Acabou o livro, começamos a tentar pesquisar um outro livro e veio, né, A Caminho da Luz, de Emmanuel. Né? E aí os convites começaram a ser divulgados e entrar as pessoas. No início éramos 12 pessoas, no segundo livro já éramos 40, porque eu fui fazer uma palestra online para Jaú, e o pessoal gostou e começou a entrar, né? No terceiro livro já começou a vir cada vez mais gente, agora nós terminamos o 4º livro, estamos num grupo ali de mais ou menos 110 pessoas para poder estudar. Só que online, um dia da semana a gente escolhe, né? E o que mais está dando certo é a sexta-feira às 20 horas. Sempre pelo aplicativo Google Meetings, a gente entra online, estuda um capítulo e acaba conversando sobre ele durante a reunião. E nesse desenvolvimento, né, depois da pandemia, a gente continuou, os convites foram enviados, tem gente de todo o Brasil, do Nordeste, do Sul, Rio de Janeiro, de Minas, sabe? Do Norte, tem gente do Norte também estando com a gente, do Mato Grosso. Então, assim, são algumas pessoas que estão acrescentando muito para a gente ali, né? E é um trabalho muito bacana, porque as pessoas que estão ali, elas acrescentam. O pessoal me chama de professor. Peraí, professor, eu só tenho na profissão. Porque quando a gente junta para fazer a reunião, cada um dá um pouquinho da sua experiência, cada um dá um pouquinho de si, e fica uma coisa maravilhosa, sabe? E nós estamos cada vez mais aí firmes e continuando esse trabalho maravilhoso, né? Então a pandemia trouxe muita coisa boa para a gente, né? Claro, não desmerecendo todas as perdas que nós tivemos, né? Os chamamentos de Deus também para o mundo espiritual, inclusive aquelas pessoas que auxiliariam muito mais no plano espiritual do que aqui no plano material, né? E que, infelizmente, nos deixaram, sem desmerecer eles, mas a pandemia trouxe muita coisa boa para quem soube aproveitar bem, viu? Exatamente, Flávio. Essa live Papo de Amigos nasceu também pela pandemia. Né? Então a gente hoje está aqui, nós estamos aqui batendo esse papo sobre a espiritualidade, falando sobre educação, também graças à pandemia. Nós sentimos
né? A dificuldade das pessoas, as Uhum. casas espíritas, as igrejas, os templos evangélicos estavam fechados e a tecnologia, né, nos trouxe esse benefício que até hoje está aqui o Papo de Amigos firme também, todas as terças-feiras. Hoje nós tivemos que fazer a quarta, devido a alguns compromissos, mas está aqui. Flávio, para as pessoas então acompanhar o canal, passa o nome do seu canal. Se você quiser escrever aqui no comentário, a gente deixa fixado para as pessoas terem acesso ao seu canal, para as pessoas entrarem lá, se inscreverem, acompanhar todo esse conteúdo, tá? Tá, eu vou digitar aqui, ó. Eu não sei se eu consigo exatamente por causa do celular, ó. É Flaubert Menezes, já vai aparecer uma cachorrinha ali, uma cara de um Border Collie, é este, Pronto, tá? tá aí. Flaubert Menezes. Flávio, agora já falando sobre o nosso tema, você fez essa linda introdução, falou desse projeto maravilhoso. Hoje nós viemos aqui falar sobre a educação, né? E você, um professor, um palestrante espírita, como a gente sempre fala aqui na nossa live, nós temos pessoas de todas as religiões, o que é muito importante. A gente fala sobre espiritismo, a gente fala sobre a igreja evangélica, sobre o catolicismo, sobre a Umbanda, o candomblé, recentemente nós trouxemos. É muito bom esse bate-papo entre amigos, mas hoje um tema fundamental, a importância da educação para a vida de todos, né? É uma pena ainda que o nosso país e muitos países não dão o devido valor aos grandes profissionais como você, que são os professores, né? Em alguns países os professores têm o seu valor reconhecido. Nós temos o Japão, se eu não estiver enganado, como um grande exemplo, né? O quanto eles admiram o professor que traz o conhecimento. Pena que o nosso país acho que confunde um pouco, acha que as crianças têm que ser educadas pelo professor, e não é isso, né? Começa dentro do lar, dentro do seio familiar. A gente aprende que a família é o primeiro escola da alma, do espírito, é ali que se forma o caráter do cidadão, é ali que a gente tem toda a estrutura. E claro, vai para a escola para ganhar o conhecimento, para ganhar a questão do desenvolvimento. O professor está ali para isso. E como o professor é pouco valorizado nesse país nosso, que gasta tanto dinheiro com coisas efêmeras, com coisas não que não tenha importância, mas a educação e a saúde teria que ser algo com investimento maciço. A gente vê campanhas, na época de campanhas eleitorais, a palavra mais falada é educação, é saúde, é segurança. E nós sabemos que isso não acontece. Pelo contrário, vários projetos, várias coisas, a programação, acho que não ter mais, a pessoa não repetir mais de ano, são coisas que vão acabando com a educação, né? A gente tem um leve entendimento, você que vive essa diária, que é um professor que está ali, vivenciando tudo isso. E a gente estava conversando um pouquinho antes, né? A gente falou sobre a questão da ansiedade, da depressão, a questão do suicídio, a questão das violências, das drogas dentro das escolas. E esse tema educação veio, nossa, perfeito. Flávio, agora eu passo para você já começar a sua explanação para a gente entrar nesse assunto super importante que é a educação. Bom, vamos lá, né? A gente pega pela história mesmo, sim, uma história recente sobre a Segunda Guerra Mundial. O Japão foi praticamente dizimado no final da Segunda Guerra, né? Nós tivemos 2 bombas em Hiroshima e Nagasaki que acabaram assim derrotando o Japão por completo. Só que para o Japão se reerguer e se transformar numa potência que é hoje, o país deu ênfase à educação. Pararam tudo e vamos educar de forma mais consciente, mais precisa. Isso assim também aconteceu com a Alemanha. A Alemanha também foi destruída na Primeira Guerra Mundial, para a Segunda Guerra se reergueu ali, e aí os fatos não vêm ao caso, né, acontecer todas as tragédias, né? Mas a educação levanta. E assim, ela ilumina o povo de uma forma ou de outra. Mesmo que algumas mentes mais transviadas ali acabam deturpando esses fatos, né? Então, a educação na Alemanha hoje, ela é considerada, e no Japão, claro, ela é considerada a profissão mais importante. Na Alemanha, inclusive, recentemente, quando a Angela Merkel ainda ela estava à frente, os médicos pediram para a Angela Merkel aumentar o salário dos médicos, né?
E qual foi a resposta dela? Não, imagina. O salário mais alto que tem aqui na Alemanha vai ser o de professor, porque se não fosse o professor, o médico não estaria formado. Então, é uma resposta muito coerente, né? E o Japão, nós temos lá o imperador, né? Que onde estiver um professor no discurso do imperador, ele faz uma reverência ao professor. Então, mostrando toda a importância diante de uma nação toda ali, né? Então, assim, acompanhando a minha história como aluno, depois como professor, hoje eu não falo que eu sou apenas um professor, eu sou um educador, né? Porque o professor é aquele que vai na sala de aula, ele transmite a matéria, né? E deixa por isso, corrige e tal, dá a nota. Mas o educador, ele cuida de como o aluno vai receber essa informação, como ele vai usar essa informação. O mais importante de estar numa sala de aula não é simplesmente você só ouvir, é de que forma você vai aplicar isso. É como a gente fala dentro do Espiritismo, né? E que isso cabe a todas as religiões. Não é o quanto você já apanhou da vida, o quanto a gente já caiu na vida. É aquilo que a gente faz com o aprendizado de quando caiu. Isso é o mais importante. Né? Então, quando eu fui aluno, eu terminei o ensino médio, né, hoje chamado ensino médio, na minha época era colegial, né? Em 99, houve essa transição dessa, vamos falar assim, aprovação automática, né? Dessa progressão continuada. E todos os meus colegas, nossa, eu me pelava de medo de repetir de ano, né? E querendo ou não, até hoje existe uma cultura sobre uma vergonha em reprovar de ano, né? Então, assim, e a gente acabava se esforçando muito mais porque eu sempre estudei em escola pública e meus pais sempre me cobravam, olha, você precisa passar de ano, cara, você precisa aprender. E a gente focava ali e ficava na decoreba. Olha só, uma cultura errada é a decoreba, né? Você decora simplesmente para ter uma nota e não aplica aquilo. Você não entendeu o conceito, simplesmente decorou. Então, a partir dali, quando houve essa aprovação automática, né, essa progressão continuada, muitos dos meus amigos, inclusive depois acompanhando os alunos recentemente, eu me formei, passei 4 anos no cursinho para tentar veterinária, né, não consegui, fui fazer biologia. Quando eu consegui passar em veterinária, houve um fato muito curioso, né? Aí, como a gente estava conversando, eu conversei até com o Edu também, né? Até com o Rômulo antes da live aqui, sobre as mensagens da vida que a vida nos traz. E os direcionamentos que a gente acaba passando despercebido, né? Eu fiquei 4 anos prestando vestibular para veterinária. Quando eu passei, foi lá em Jaguariúna, minha mãe ia começar uma quimioterapia. Eu era o único filho que poderia acompanhar ela e ajudar. Nós somos em 3 irmãos, o meu irmão mais velho casado, o mais novo ainda, né, no colégio, e acabou ficando para mim. Recusei a faculdade do meu sonho, fiz biologia, não me arrependo em nada, porque eu sabia que depois, com o tempo, eu comecei a perceber que se eu fosse veterinário, eu ia ser um homem infeliz. Porque a educação estava me puxando de todo jeito. E aí vou contar aos poucos as mensagens também, né? Comecei biologia, fui apresentar um trabalho científico e vi todos os meus veteranos ali me observando a falar. E isso me deu uma paixão, me ligou um start para poder dar aulas. E aí, antes de começar a faculdade, já comecei a lecionar numa escola particular e ali acompanhando essa progressão continuada. Nas escolas particulares, não é tão nítido isso. Você tem a reprova também, é muito mais forte a reprova, né? Mas existe também a progressão continuada. E os alunos que entendiam isso, eles deixavam a coisa acontecer. Entende? Isso é muito ruim para a pessoa, porque entra no comodismo, né? A pessoa entra num estado... Entra na zona de conforto, né, Glauber? Conforto, exatamente. E isso é muito perigoso para o ser humano, porque não desenvolve, né? Não desenvolve. A gente fala sobre
ele fica ignorante, mas não é a ignorância do termo físico em violência. É ignorância mental, a ignorância de você não saber, né? Não ter um entendimento. E aí eu comecei a lecionar e comecei a passar por essas condições. E no início eu tinha poucas aulas. Aí vai mais uma mensagem subliminar ali da vida, né? Eu adoro animais, inclusive cachorro. E essa que está no meu canal, a Tayla, que era minha cachorra, já falecida, né? E eu adestrava ela e comecei a estudar psicologia canina por conta própria, para poder ser dog walker, andar com cachorro. Eu tinha poucas aulas, tinha acabado de casar. E quando eu fiz todos os cartõezinhos, na hora que eu comecei a entregar, começou a pipocar a aula que não parava mais. Opa, eu não posso recusar. Voltei para a educação de novo. Mas diversas vezes que eu tive a intenção de parar de dar aulas, o universo parece que mudou de uma tal forma que eu não consegui sair. E até hoje. Eu busquei mestrado na parte de fisiologia, né? Não consegui nenhum, fui atrás de 3, 4 pessoas, nenhuma, só a educação. Aí eu fiz uma especialização, estou hoje terminando a minha segunda graduação, que é em pedagogia, né? Então, assim, entendendo a forma ao longo do tempo, a gente percebe alguns os alunos. E muitos têm essa dificuldade pela ansiedade ou pela depressão. A gente entra no tema agora, né? Então, ao longo da minha vida, quando eu conheci o Espiritismo, eu comecei a perceber que os alunos com ansiedade ou depressão, eles me procuravam com uma facilidade muito grande. E para me resguardar, eu já conversava com os coordenadores, falava, olha, eu não sei o que acontece, mas fulano me procurou, assim, ele está em depressão, precisa orientar algo para ele. E aí a escola orientava, psicólogo, chamava para conversar, ver o que estava acontecendo e tudo mais. Sempre dessa forma. E eu comecei a entender. Então, o que eu aprendia sobre as lições da vida eram colocadas de forma simples e natural durante as aulas, para os alunos terem um pouco mais de conhecimento e consciência sobre as coisas. E desde 2008, mais ou menos, nós tivemos uma crescente tão grande de ansiedade e depressão, tão grande, né, que a pandemia ela agravou muito. Além da lacuna de aprendizado que a gente teve, principalmente os alunos mais jovens, né, que o pai tinha que acompanhar a aula, pegar, fazer com ele, não tinha tempo, tinha que trabalhar, né? Mesmo durante a pandemia, muitos saíam para trabalhar e não tinham como acompanhar, não tinha capacidade de poder desenvolver o estudo com o filho, uma organização de estudo, né? Enquanto nós aqui, esse cenário que vocês estão vendo aqui é o cenário da pandemia. Então, onde está esse quadro aqui com essa flor aqui, né, que eu ganhei da minha tia, tinha uma lousa que eu dava aula durante a pandemia mesmo, online, né, com a tecnologia toda. Então, acabou a pandemia, os casos de ansiedade só aumentavam. E depressão. Aí a gente começou a ligar o alerta cada vez maior, né? E as facilidades, Romulo, como você mesmo colocou, da progressão continuada, né? Hoje nós temos as redes sociais. Não é óbvio que não é culpa de um, apenas de um ou do outro, mas se você fizer uma somatória, por exemplo, quem hoje sai de casa para ir conversar com um amigo a 3 quarteirões de casa? Usa o WhatsApp, né? Quem vai a pé até a padaria, 10 quarteirões de casa, para comprar alguma coisa para comer? Não, pede no iFood, né? Pede no iFood. Quem vai até algum lugar para alugar um filme ou vai a um cinema? Não, hoje nós temos streams, né? Você sai de casa, você pega no celular, você assiste um filme ali. E as redes sociais, ela está conectando todo mundo. Conectando através das redes, mas separando fisicamente. Nós estamos conectados, né? Flávio, aproximou os que estavam longe e separou os que estavam próximos, né? Exatamente. Exatamente. Assim, foi tão gritante que um pouco antes da pandemia,
eu comecei a reparar para poder comentar em sala de aula, né? Certa vez eu fui buscar uma pizza e passei numa casa perto lá do estabelecimento e vi um churrasco, e uma mesa na calçada. Tinha 6 pessoas, as 6 pessoas de cabeça baixa olhando o celular, e ninguém conversando. Sabe assim, eu fiquei tão impressionado com aquilo, né? E aí vem a pandemia. É por isso que eu falei, quem conseguiu aproveitar, quem leu os sinais da vida ali, né? Conseguiu se reestruturar. Por exemplo, minha filha nasceu em 2018, um ano e meio antes da pandemia. E a minha vida era muita loucura. Escola particular, escola pública, curso técnico, cursinho pré-vestibular. Já cheguei a dar aula em 7 escolas ao mesmo tempo, sabe? E assim, e 3 escolas no mesmo dia, né? Manhã, tarde e noite. Eu falei, caramba, minha esposa, a gente está grávido, vai ter um bebê, e que vai ser de mim para acompanhar minha filha, né? E veio a pandemia. E isso eu fui beneficiado, porque assim, eu dava as aulas, acabava a aula, abria a porta, minha filha estava lá, papai, e a gente já brincava. Isso eu agradeço demais a Deus por acompanhar o crescimento e desenvolvimento da minha filha, ver os primeiros passinhos, né, as brincadeirinhas dela, tal. E uma coisa que eu dei muito valor foi, a gente já tinha isso, né? Mas estar juntos. Nós ficamos isolados para reaprender a ser sociável e principalmente reatar os laços dentro da família. A minha leitura sobre a pandemia é essa. Você ter uma sensibilidade de quem está ao seu lado, sabe? Nós fizemos algumas lives durante a pandemia, inclusive lives com escola, uma escola Alberto Alves Rolo, lá em Américo Brasilense, no qual eu lecionava naquela É da minha época. cidade, viu, É aí, Flávio? Eu conheço. né? E aí eu tenho, olha, eu não tenho um pezinho aí não, eu tenho 2 pezinhos aí. Tenho 2 pezinhos. É muito bom, é muito bom. Américo parece minha segunda casa. Quando eu vou lá para Américo lá, eu já me sinto em casa. É muito, muito bom mesmo. E aí a gente fez uma live para o Rolo e eu falava assim, essa pandemia não é o cuidado para a gente, é a gente cuidar do outro que vai ter a nossa saúde, que é o uso de máscara, o cuidado com a higiene, sabe? É você cuidar do próximo que você vai ter saúde, sabe? Então, assim, muitos ensinamentos a pandemia nos deu, mas subliminarmente. Então a gente pegava uma pizza e ia comer na área, sentado, eu, minha mulher, minha filha, batendo papo. Ligava uma musiquinha ali, e a gente só perdeu o costume da área, porque a gente senta, come uma pizza junto, é o melhor momento da minha semana, estar com a família, sabe? Ter esse valor, esse laço fortalecido. Fala, Ô, Rômulo. Flávio, Fica à vontade. desculpa te interromper. Você falou da família, a questão da família, o quanto foi importante também a pandemia para a gente aprender a conviver novamente em família. A gente, principalmente eu tenho muito em mente aqueles domingos na casa dos avós, aquela macarronada, aquele almoço, todo mundo reunido, aquela coisa, briga de primo, aquela brincadeira, os tios, e acabou tudo isso, né? A correria do dia a dia, as famílias se distanciaram, hoje é mais fácil todos se reunirem no grupo da família do WhatsApp do que estarem presentes, né? E lembrando aos nossos amigos que estão deixando os comentários aí, daqui a pouco nós vamos ler, o Flauber está terminando a sua explanação, nós vamos dar uma pausinha, ler quem já está na live, vamos ler os comentários, tem bastante gente já fazendo comentário. Então, eu vi ali da Rafa, né, que foi minha aluna em 2007. Isso, olha só. Eu já vou aproveitar, já vou ler aqui, Flauber, já que você falou, a Rafa colocou aqui, ó, Flauber, meu professor em 2007, daqueles que a gente guarda com carinho na memória, pela dedicação e comprometimento. Sucesso, sabedoria e bons frutos sempre, prof. Colocou aqui a Rafa, foi sua aluna em 2007. A Marisete colocou assim, muitas pessoas não aprenderam ainda com a pandemia. A dona Fátima também colocou, infelizmente, muitos não aprenderam com a pandemia também, né? Então, esse relato, né, Flávio? Veio a pandemia, a gente achou que a coisa ia melhorar, que essa visão da família, de estar junto,
ia melhorar e parece que piorou, né, Flávio? É complicado que assim, ó, eu costumo falar o seguinte, né? Lendo a espiritualidade, não vinculada a uma única religião, né? Eu falo que a espiritualidade todo mundo tem, né? Até mesmo o ateu, ele tem espiritualidade, né? Uma sensibilidade, né? É, eu vejo que assim, ó, a pandemia veio trazer para a gente algo muito importante, que é reatar os laços e objetivar o que nós viemos fazer literalmente. Então, muitas pessoas que estavam em empregos que não estavam gostando, que já não estavam bem ali, já não se sentia seu, foram demitidos. E mesmo que contra gosto, no meio daquela confusão da pandemia, agora o que eu vou fazer? A pessoa se viu obrigada a se reinventar. E hoje ela está muito bem. Hoje ela está fazendo coisas que adora, né? Então, assim, veio esse anseio. Porém, algumas pessoas não entenderam. Então, assim, ó, essa ansiedade que pode bater lá dentro, será que não é um objetivo que ela não encontrou ainda? E que ela tá para descobrir, enquanto não encontrar, essa ansiedade não vai embora, né? E eu vejo isso muito forte nos jovens de hoje, já começando dos 13 anos de idade, sabe? Eles já trazem uma carga de objetivos que não entendem muito forte e um peso. Eles sabem que o futuro é deles, porém, eles não estão encaminhados nem orientados. Eles, assim, imploram pela orientação. Quando os professores começam a falar sobre a vida, começam a cutucar sobre o trabalho, sobre a sua dedicação, né, o seu compromisso com você mesmo, muitos caem em lágrimas, sabe? Porque, assim, muitas vezes a distância da família, que é como vocês colocaram, né, que não entenderam essa mensagem de união, se sente um pouco relapsa. Ah, tem que trabalhar o dia inteiro, não tenho tempo de conversar, não tenho tempo de sentar numa mesa, mas tem tempo de ficar numa rede social, né? Mas o mais importante, os laços de família ali não tem. E aí, assim, e isso o jovem sente demais. Ele precisa de uma orientação. Muitos pais são, assim, muito duros também, e os alunos também não entendem isso. Nós, acredito que eu seja um dos mais velhos aqui, porque o Romulo deve ser mais novinho que eu, né? Então, Você está assim, enganado. será? Será? Ó, Ela está Flávio, enganando? eu vou dar uma dica, eu não vou falar a minha idade, eu sou 81, tá? Olha, eu tô um ano mais Pula velho. isso daí, então. Um ano mais Então velho. pula. O Edu já se identificou. Vixe. A gente lembra que na nossa papo de tiozão, né? Na nossa época, que a gente fala, né? Na nossa época. Então, assim, quando nós estudávamos, nossos pais eram muito rigorosos, porque era um outro momento, inclusive do Brasil. É um momento muito difícil, a economia muito difícil, né? A gente não tinha muita coisa para se divertir, muito difícil inclusive para ter comida dentro de casa, a educação. Então a gente foi criado numa educação muito mais rigorosa, só que os pais de hoje em dia estão esquecendo que essa educação separada de amor, quando você tem amor, você educa, você sabe falar um não, sabe? E essa ausência de não está trazendo essa ansiedade e muitas vezes a depressão. Porque quando a pessoa não reconhece o fracasso ou a limitação de não poder fazer, ela se frustra. Então, a ausência da frustração que a maioria das famílias hoje está evitando com que os filhos passem, evita com que cresça neles a resiliência. A resiliência é um fenômeno da física onde um corpo, quando ele sofre uma ação, ele volta rapidamente ao estado natural. Então, por exemplo, nós estamos bem, recebemos uma notícia muito grave, só que quanto tempo nós demoramos para voltar ao estado normal? Isso é resiliência. Quanto mais rápido, mais resiliente você é. Você sabe a consciência, você sabe o porquê, entende, né? E muitos alunos não conhecem isso, porque muitas famílias confundem. Eu amo meu filho, então eu vou dar tudo o que ele quer. Eu já vi casos
casos, inclusive, não só em Américo, quando eu lecionava, aqui em Araraquara, hoje eu leciono na Escola Augusto da Silva César, né, que é uma escola de tempo integral, é uma PEI, né, um programa muito qualificado, um programa muito bom, que eu me identifiquei demais, né, demais, sou apaixonado por esse programa. E vejo muitas famílias que passam por dificuldade, mas elas acabam dividindo o celular do aluno, que é um top de linha, e não precisava. E muitas prestações e passando meses e meses apertado por causa de um celular. E 3 meses depois, por descuido, o aluno quebra o celular. Sabe assim? Então, opa, peraí. Cadê a qualidade do entendimento do valor, sabe, das coisas, o valor do trabalho? Então, assim, eles não tendo isso, trazem isso para dentro da sala de aula, e é muito nítido, sabe? Eu costumo falar que, assim, ó, pelo menos uma vez por mês eu acabo chorando dentro da sala de aula. Seja por felicidade, seja por tristeza. Por um fato muito triste que aconteceu dentro de uma família, que levam para dentro da sala de aula e acabam expondo. De repente, uma discussão de professor-aluno que eu chamo de estopim para uma ajuda, para um auxílio. Então, o aluno, de repente, ele está muito nervoso e acaba discutindo com o professor, e quando os ânimos se acalmam, ele acaba falando um monte de coisa que a gente não sabia, e a gente acaba chorando junto. Um pedido de socorro, sabe? E de outras vezes, às vezes um conselho que é dado em sala de aula, você tem uma sala inteira te aplaudindo, sabe? Não é comigo, com vários professores. Isso leva os professores a lágrimas. Então, assim, nós temos extremos acontecendo por essa confusão de amor e educação. Ô, Amor Flávio, e educação. Du, você quer fazer alguma pergunta, Du? Eu quero sim. Ô, Flauber, vamos lá. Agora é a pergunta do tiozão. Vamos lá. É o seguinte, ó, você falou da educação, Tiozão nós aí tá bem jovem, hein? Tá conservado, tiozão. é o seguinte, ó, nós sabemos a importância da educação para o espiritismo e do espiritismo para a educação. Então, você falando aí, o Rômulo, eu dividi aqui em duas situações. A educação antes, quando nós chegamos novinhos às nossas famílias. Hoje, a educação para os nossos filhos. Claro, você com a tua filha, eu com a minha filha, o Rômulo e idem, vamos manter esse conhecimento, esse aprendizado, essa exigência, por exemplo. Só que a sociedade vive hoje, eu chamo sempre, dependendo dos assuntos, que a sociedade está doente. Por quê? Você falou, às vezes uma briga por um tênis, por um celular, não é briga com um amiguinho, não, é na casa dele. Então, eu acho que falta um pouco de pé no chão, de um alicerce. Quando você faz uma casa, tem que ter uma base, um alicerce. As famílias no Brasil, no mundo, eu acho que falha muito. Por quê? Você tem que corrigir o teu filho na tua casa, para que ele chegue com você na tua sala de aula e aprenda com você. Né? Você falou, hoje eu sou educador, pelo trabalho que você faz, enfim, pela tua profissão. Pergunto para você, o que nós devemos fazer? Antes nós já sabemos, nós vivemos todas as dificuldades para nos tornarmos quem somos, né, da nossa religião, dentro de cada religião. E o que nós vamos fazer daqui para frente? Eu vou educar minha filha, você a sua e o Rômulo também. Lógico, depende da índole, do livre-arbítrio deles escolher o que querem de para cima ou para baixo. O que nós devemos fazer? Cuidar da sociedade no geral ou lá dentro do lar de cada um? Os pais se conscientizarem de que precisamos educar os nossos filhos. Tem um ditado antigo que me lembra, educar os filhos de hoje para não poder o adulto de amanhã, né? Então, dentro da sociedade que vivemos hoje, eu penso assim, nosso papel já está começando, eu acredito, que é o Papo de Amigos. Muita gente está ouvindo essa live, nossa, isso é para mim, isso é para mim. Passei por isso. Então, vai despertar. E nós sabemos que Deus nos capacita para tudo na vida. Na dificuldade financeira, psicológica, familiar, do trabalho. Você falou com uma alegria do teu trabalho na escola, e nem todos são assim, não vamos generalizar aqui A, B. Você falou de verdade, cativa a gente a ouvir você falar, você fala com prazer. E tudo na nossa vida que fazemos com prazer, com gosto, que te deixa satisfeito, que você vai deitar sua cabecinha no travesseiro e vai dormir, fiz um bom trabalho. Flauber, hoje, o que falta talvez para nós, ou qual seria a responsabilidade de nós,
espíritas e papo de amigos, o teu canal no YouTube, enfim. O que nós devemos fazer, além do que já estamos fazendo? Temos que pegar, enfim, não sei exatamente, da sua opinião, o que devemos fazer nos dias de hoje para cuidar dessa sociedade doente que nós temos? Edu, olha, eu tenho um lema comigo, desde quando eu entrei na biologia, eu já observava muito o meio ambiente, os animais, os seres vivos, né? E eu tenho uma premissa básica que é o seguinte: a natureza ensina muito o que nós devemos fazer ou ser. Então eu vou comparar bem simples assim, ó. Um formigueiro é uma sociedade. Se cada formiguinha agir por si, ela não vai ajudar o formigueiro. Então ela faz o seu papel, o seu trabalho para contribuir. Acredito que cada família fazendo o seu papel, contribuindo, e aí eu levo de novo para a formiga, o trabalho. Mas não é o trabalho remunerado, é o esforço. Porque nós estamos hoje num mundo do mínimo esforço. Você pede uma redação, um trabalho para um aluno, ou a gente pega um escopo de trabalho dentro do nosso emprego. A primeira coisa que a gente faz, aonde vai me dar menos trabalho? Aonde vai me dar menos trabalho? Então, uma redação, se você pede para um aluno, seja ele de 13 anos, de 17 anos, 18 anos, a primeira pergunta que vem de algum deles, quantas linhas no mínimo? Ou seja, a lei do mínimo esforço. Né? Então, nós temos uma sociedade que está facilitando o mínimo esforço. E isso provoca uma falsa sensação de que eu sou e todo mundo tem que respeitar isso, sem fazer um esforço. Eu costumo falar que assim, muita gente não vai gostar do que eu vou falar, porque é fã. A síndrome de Neymar. Eu sou o astro, eu sou o show, eu não preciso treinar, eu não preciso me esforçar. Então tem muitos garotos que querem ser jogador de futebol, ganhar milhões, mas não quer treinar, não quer se esforçar. Só quer pro jogo, mas esquecendo que o jogo dura 90 minutos e que a semana tem 7 dias e o jogo é num dia só. O resto da semana o cara tá treinando 2 vezes por dia. Ele tá batendo falta, ele tá batendo escanteio, ele tá tocando, ele tá finalizando. É o trabalho, é o esforço. O que muita gente esquece, inclusive para a educação, é ensinar o esforço. Sabe? Você dá valor ao esforço. Nós temos no Brasil uma cultura de não investidor. Nosso Brasil, 1% da população investe na Bolsa de Valores. Nós estamos pulando um pouco de assunto, mas é essa a realidade desse esforço. Por que pouca gente investe? Porque é algo que é a longo prazo. As pessoas hoje em dia querem um passe de mágica. A gente entra numa academia, você vê a pessoa se inscrevendo lá, eu quero ter o corpo dele. Ou seja, o cara ele é um bodybuilder que está treinando há 25 anos, se esforçando, de sol a sol, domingo a domingo, tendo o seu conhecimento fisiológico muscular, o seu conhecimento para alimentação, o seu conhecimento para descanso. Só que não, a pessoa quer aquilo. O que ele toma que eu quero tomar para ficar com o corpo dele? Ou seja, é o mínimo esforço. Então, eu acredito que a sociedade, Edu, ela esteja realmente doente por essa ausência do esforço, por ter uma mídia completa, seja rede social, seja mesmo a mídia aberta, né, de grandes veículos de comunicação, enfatizando você é maravilhoso, você é o ser. Mas espera aí, o que você construiu para ser? Eu ouço o pessoal falando, me desculpa, mas eu não acredito. Você é um ótimo educador, você é um ótimo profissional, você é um excelente professor. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque eu acredito que eu sempre preciso melhorar e estudar cada vez mais para que eu seja melhor para os alunos. Aqui, o meu papel é transmitir. Como é que eu vou me acomodar? Então eu vejo, nossa, professor, você tem
uns desenhos maravilhosos. Mas espera aí, qual que é a matéria? É a fisiologia humana. Eu preciso desenhar bem para que você entenda o corpo humano. Se eu fizer um rabisco de qualquer jeito, tá bom assim, quem vai entender? Então, assim, o que falta é aquela consciência, sabe? Eu preciso construir para ser alguém, mas eu preciso me esforçar. E isso, a depressão deixa de lado. Porque para a gente sair de uma depressão, a gente precisa se reorganizar. Precisa fazer muito esforço para sair dela. Mas muito esforço, sabe? É muito complicado. E isso o jovem não quer fazer. Muitos jovens me procuram semanalmente, né? Professor, não estou bem. A gente pode conversar? Vamos conversar, porque tem um projetinho dentro da Escola Integral que chama tutoria. Então, nós, professores, ficamos com 15, 20 alunos sendo tutor deles durante o ano todo, cuidando da educação, das notas, sabe assim? Mas muitos se abrem, né? Eu não estou bem, acho que eu estou em depressão. Calma. Se ficar deprimido por alguma coisa, algum fato, ele é normal. É normal. Mas a mídia está levando tudo à depressão. Então as pessoas pensam que tudo é depressão. E aí conversa, se abre e fala, vamos fazer o seguinte, vamos se organizar? Começa a arrumar seu quarto, arruma suas coisas, organiza seu guarda-roupa, para você começar a ter uma organização mental. E aí você começa a organizar a sua vida. Primeiro, uma coisa de cada vez. Professor, mas leva muito tempo. Olha só. Então, assim, ó, eu acho que a sociedade de hoje, ela está muito facilitada, e isso a gente perdeu a noção de se esforçar. Respondendo, Edu, o que nós podemos fazer é dessa nova geração que nós estamos vendo o estrago de uma, vou falar assim, de uma evolução tecnológica que as pessoas não entenderam o porquê daquela tecnologia. Levaram para um outro lado. Isso está causando distúrbios gigantescos. Vícios pela rede social, né? Depressão e ansiedade. Já foi comprovado em diversas faculdades do exterior, universidades do exterior do Brasil, que você passar 15 minutos vendo rede social, você acaba entrando em depressão, ficando deprimido. Porque todo mundo tem foto de comercial de margarina, todo mundo sorrindo, belo, né? A vida é muito boa, olha o meu carrão, mas muitas vezes a pessoa tira foto com um carro que nem é dela. E as pessoas não tomam consciência. Aí começam a olhar para a vida dela, poxa, eu não tenho tudo isso. Eu, eu moro só com a minha mãe, meu pai é separado, eu moro com os meus avós. Então a pessoa fica frustrada e começa a ficar deprimida, não acompanhando as redes sociais, né, que jogam, você precisa consumir, você precisa ter. Então isso está adoecendo demais. O que a gente tem que fazer é educar essa nova geração que está chegando. E eu me vi nesse papel muito forte. Parabéns, Flávio. Maravilha. O Flávio, Edu, vai ler as pessoas Oi. que estão online, os comentários já estão em dia, vamos falar aí o pessoal, lembrando a todos. Posso falar então? Fica à vontade, Edu. Sim. Olha, a Maria Clara, o Serginho, a Ana Prevato, o Henry, a Sabrina, a Aninha, a Mariazinha, a Denise, a Dona Sônia, a Lara, o Zamboni, a Flama, Cardoso, a Eliana, a Vanessa, o Oswaldo, a Dri Fernando, o Avelar, o Fábio, a Má Oliveira, a Mel, a Marisete, entrou também a Maria Aparecida, a Francine, trabalha comigo lá de Matão, da Yamaha, a Leninha, o Diogo, o Matheus, a Ali Parelli, Maria da Graça, a minha sogra Zélia, enfim, todas essas pessoas com a gente aqui participando e todos elogiando a nossa live de hoje. Muito bem, já aproveitando a Dona Sônia aqui, o Flávio, que ela já é nossa ouvinte fixa, né? Trabalha com a gente no centro lá, né? Uma pessoa maravilhosa. Ela fez um comentário assim: nossa, que maravilha de fala. Tudo atual, tudo que acontece. Minha neta de 16 anos passa por tudo. Isso. O quarto dela é uma bagunça. Não se preocupe de deixar organizado. Aí entra o conflito com os pais, né? A Maria também teve um comentário aqui da Maria Aparecida. Um fato, conscientização da realidade, um dever dos pais. Também ela colocou: maravilhoso trabalho ser educador.
Então, Flávio, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você tocou em vários assuntos, em várias coisas muito importantes, a questão dessa dependência da rede social, a facilidade das tecnologias. Antigamente a gente ia na biblioteca fazer o trabalho lá, copiar, a gente tinha que pesquisar, né? Rapaz, Hoje, na né? palma do seu celular ali no Google, hoje a inteligência artificial, você pede para fazer um texto, ela vai lá e faz o texto, deixa pronto, e se você não gostou, você pede para corrigir, acrescentar. Claro, isso é um avanço, lógico, isso deve ser usado, lógico, mas com moderação sempre, porque se eu peço para a inteligência artificial e levo para você e ganha nota, eu não estou ganhando conhecimento. É a tal da facilidade, é a tal do tudo muito fácil, do tudo muito rápido. Quando você disse também da questão do Neymar, né? Ele só quer jogar e ele só quer ser a estrela. Não é à toa que ele nunca foi e nunca vai ser o melhor jogador do mundo. Ele está muito longe do Messi, que é um verdadeiro líder, muito longe do Cristiano Ronaldo, que já está com a idade avançada e continua jogando um futebol de primeira ainda. Por quê? Pela dedicação, pelo esforço. O Cristiano e o Messi são pais de família, tem a família ao seu lado, né? Nada contra a questão de vida de cada um tem o livre-arbítrio de levar, mas é a diferença. Aquele que quer só levar vantagem, aquele que quer o mais fácil e aquele que se dedica. Então eu vou te fazer uma pergunta, baseado em tudo isso. Eu sou funcionário público estadual, você também se deu aula, acho que você dá aula na rede pública, você também é funcionário público. Você acha, a gente que é funcionário público não tem uma imagem muito boa, né? A gente escuta muito por aí que funcionário público é isso, é aquilo. Dentro da educação, eu fui numa palestra do DPME, que é o Departamento de Perícias do Estado de São Paulo, lá em São Paulo. A Secretaria do Estado que mais tem afastamento por questões psicológicas é a Secretaria de Educação. Né? Em segundo vem a Secretaria da SAP, que é a minha secretaria, que é da Administração Penitenciária. Também é algo que tem grandes afastamentos. Você acha que esse número exorbitante de afastamentos se dá à não dedicação do professor, porque tem aqueles que entrou no serviço público, eu vou dar o atestado, eu viajo, tem substituto, meu salário vem de qualquer forma, afastado ou trabalhando, não altera o salário. Você acha que falta uma política pública responsável para lidar com tudo isso? Por exemplo, um professor que se dedica, um professor que estuda, que faz uma pós-graduação. A gente viu a questão da bonificação, do salário do professor, que agora não é mais esqueci o nome do salário novo, que tem a bonificação. Quanto menos ele falta, ele recebe o bônus no final do ano. Você acha que essa questão dos afastamentos é realmente devido às más condições de trabalho, porque a gente sabe que tem algumas escolas que são precárias, né? Existe muita violência, existe desistência. Claro que tem outras escolas públicas que são exemplos, mas o que deveria ser feito, Flávio, para as pessoas, para o profissional, agora nós estamos falando do profissional, que é a tua questão, para ele se dedicar, para ter esse amor. Quando você fala os alunos da sua dedicação, a gente consegue sentir isso na sua dedicação como professor. O que você acha também da escola integral? É um projeto que deve ser ampliado, mas o que o governo, o Estado, como Estado, deve fazer para diminuir essas questões dos afastamentos, que a gente sabe que muitos professores adoecem dentro da sala de aula, mas também muitos aproveitam da situação, se afastam, continuam recebendo. Porque quem é prejudicado, a gente sempre sabe, são os alunos. O que poderia ser feito? Bom, vamos por partes então, né? Quando eu me recordo dos meus professores, ainda na juventude, 12, 13 anos, raramente alguém tinha um afastamento, né? E quando converso com os professores mais velhos, já aposentados, eles dizem que antigamente, década de 80, eles tinham um bom salário. Tendo um bom salário, você não precisa se desdobrar em 4, 5 escolas, né? E pegando pela história essa aprovação automática, né, que nós estamos tendo,
os alunos começaram a ficar mais à vontade e não é que não tendo o que fazer, mas não querendo desenvolver. Vou colocar dessa forma. Então, e a família perdeu esse contato com a escola também. A comunidade, a maior parte da comunidade perdeu o contato com a escola. Então, ela perdeu a valorização do educar. Hoje em dia, muitas escolas, a maioria dos pais pensam assim, ó, vai lá, pega seu diploma, depois você vai trabalhar, acabou, não quero nem saber. Passando de ano, para mim tá bom. Ou seja, nesse pensamento, o aluno vai para a escola não com o intuito de aprender, e sim de terminar o estudo. Isso já prejudica. E aí você vem, eu não gosto de comentar muito sobre política, porque política causa muito constrangimento e muito conflito também. Constrangimento por diversos desvios que me constrange, sabe, como brasileiro. Mas, enfim. Então você tem um congelamento do salário, a inflação que não para. E aí vem um político e fala assim, ó, eu dei um aumento, tá? Tá, o aumento só cobriu a inflação. Às vezes não E às é vezes, isso. às vezes nem cobre a inflação. Nesse último ano que nós tivemos aí, nós tivemos o igualado, o piso salarial. Ah, o professor agora recebe um piso maior. Aham, vamos lá no mercado, vamos ver se isso sobra no fim do mês. E não é tendo regalias, não. Sabe? São as contas, a conta da casa, de luz, de água, tudo subiu. Então, assim, o professor ele se vê muitas vezes nessa dificuldade financeira, ele vai se aliar a diversas escolas, ele vai pegar um segundo cargo público. E muitas vezes, essas más condições de você não ter vamos falar assim, uma qualificação da família para a escola, os alunos acham que podem fazer o que quiser. E hoje, não desmerecendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é excelente, é uma base excelentíssima. Porém, a sociedade inverteu a situação. Colocou o direito antes do dever. E aí confundiu. Aí que a coisa ficou ruim. Por quê? Ah, eu posso. Eu preciso porque é meu direito. Mas espera lá, rapaz. E o seu dever? Não, eu tenho direito, ponto final. Então, assim, a maior discussão que nós temos dentro da escola é o direito da criança. Você não pode constranger. E aí a família, ela demanda a educação para a escola, só que ela não quer que você cobre. Se ela delega a educação para a escola tem direito de cobrar. Não pode cobrar porque fica constrangido. E como que a gente vai atuar dessa forma? Então, muitos, psicologicamente, acabam pegando licença, sim, psiquiátrica. Tem diversos amigos que deixaram as escolas, e olha, não só a escola pública, onde as condições são mais degradantes, né? Muitas das escolas, mas as particulares também. Porque na particular, você é um mensalista, o aluno é um mensalista. E se você constrange, você não agrada muitas vezes, você não serve como professor. Se você não vai lá dar uma aula show, você não serve como professor. Entende? Muitas escolas, eu não vou falar nomes, mas assim, muitas escolas vêm apenas o showman. O showman. Porque aí prepara o aluno como uma máquina de vestibular. É simulado a cada 3 dias. É provas a cada 3 dias. Então a pessoa fica automatizada a fazer provas-testes. Não deixando com que ela atue, ela coloque o ensinamento na prática. Saia do papel. Entende? Então, assim, o que acontece hoje, o que deveria acontecer, agora vamos entrar no ensino integral, né? Eu não conhecia o ensino integral, o projeto Ensino Integral, as PEIs. Quando eu conheci foi em Américo Brasilense. Nós tínhamos um diretor, no Alberto Alves Rolo, e olhava para mim e falava assim, Flaubert, seu lugar não é aqui. Eu falei, como assim não é aqui? Ele, não é aqui, não é na PEI, é numa integral. Mas por quê? Eu não conheço. Lá você tem projetos, você tem programas que vão, vamos falar assim, promover o aluno a ser
a ser um aluno autêntico, protagonista, vai ensinar eles a aprender, vai ter projetos que dão autonomia para eles. Eu falei, mas como assim? Aí eu comecei a pesquisar mais e saber. E como eu tinha entrado na rede há pouco tempo, eu precisava passar o tempo do meu ingresso, que era inicial, para poder me inscrever. E eu entrei o ano passado. Então faz pouco tempo que eu estou na PEI. E logo no primeiro ano eu já me apaixonei. O mesmo diretor que era do Alberto Alves Rolo está nessa escola PEI que eu estou hoje, né? Conversei com ele e tal, como já conhecia meu trabalho, ele falou, olha, vamos ser coordenador aqui comigo. Eu falei, mas espera aí, eu nunca fui coordenador. Não, vamos ser coordenador. Vem trabalhar aqui. Aqui você vai ser um coordenador de área. Então eu sou coordenador de área da ciência da natureza. E tem uma equipe que trabalha com a gente lá de professores, né? Que eu não chamo de meus professores, eu chamo de equipe. É um por todos e todos por um, literalmente. Cada um trabalha por todos. E a gente nós somos uma união, então não é um a mais, a menos. E eu também não sou coordenador, não sou mais, não, eu sou igual, porque eu estou dentro da sala de aula também. E por que eu sou apaixonado por esse programa? Por isso, os professores recebem uma remuneração adicional para você ter um tempo integral. Então você é exclusivo do Estado naquele período de 9 horas. 9 horas trabalhando. E ninguém reclama. Por quê? Você tem boas condições de vida, você vê o projeto funcionar. Então os alunos estão ali, quem não está afim de estudar, não fica nesse programa PEI. Porque você tem 8 aulas por dia. Tem um café da manhã ou da tarde, tem um almoço ou uma janta, depende da PEI, né? Se é do ensino médio ou fundamental, ou do período que ela compromete também. Então você tem orientação de estudo, projeto de vida, né? Você tem eletivas, que nós tivemos uma eletiva agora nesse final de semana. Eletivas são aulas que os professores montam em conjunto com outras áreas. Por exemplo, eu já montei aulas sobre meditação, uma aula sobre meditação e técnicas medicinais alternativas. Já montei a matemática do corpo com o professor de matemática. Há pouco, esse semestre, eu montei de plantas medicinais, junto com a professora de geografia, né? Montei medicina, os alunos conhecerem como estudar para medicina, como eles vão aprender e como vão entender mais o corpo humano, que foi muito maravilhoso. Então, são projetos que essas aulas os alunos escolhem. Então eles têm ali clubes, eles se juntam para formar clubes e pensar, brincar, elaborar aquilo que eles querem no clube. Sabe assim? Projeto é tutoria que a gente acompanha os alunos, laboratório, práticas experimentais. Então isso faz a diferença na educação. Porém, você não precisa correr de escola em escola porque você tem uma remuneração a mais, né? Ou seja, é a gratificação por você estar exclusivo. Gratificação de exclusividade. O pessoal fala, então o professor ganha muito. Não, não ganha muito. É um pouco a mais que substitui 2, 3 escolas que você iria dar aula. Antes desse projeto, de eu entrar nesse projeto, eu estava na rede particular, em 2, 3 escolas, mais a rede pública, mais cursinho pré-vestibular. Hoje, eu me dedico em 3 escolas. 3 escolas apenas. O ensino público, né, no qual eu entrei em 2018, né, já me dedicando, desde o início da profissão, há 16 anos na rede particular. Então eu deixei só para focar no ensino público. Eu fiquei com o ensino público no Augusto da Silva César, estou no cursinho pré-vestibular, que é o Pitágoras, e tem também o CEPROESC, que é Jovem Aprendiz. Então são lugares assim que você vai, eu tenho o prazer de estar ali. Né? Não é nem pelo dinheiro, mas é o prazer de estar. Por quê? Eu acho que eu já entendi que você tem aquilo que você merece, né? E o que você precisa, principalmente aquilo que você precisa. Porque às vezes que eu precisei de mais dinheiro para fazer algo, esse dinheiro veio na forma de trabalho. E apareceu um trabalho que eu não pude recusar. Então, toda vez que apresentava um trabalho a mais para mim, que eu ia ganhar muito mais, eu iniciava o trabalho e falava, opa, tem alguma coisa estranha aí. Uma coisa vai acontecer. E acontecia algo para poder usar todo esse dinheiro. E quando acabava de usar esse dinheiro,
o trabalho ia embora. Ou seja, Deus te apoia em todos os momentos, né? Você precisa entender. Mas então, assim, voltando à pergunta, né? O que precisa acontecer para que a qualificação do professor seja melhor e tenha menos afastamentos? Duas coisas. Primeiro, a sociedade entender que a escola é lugar de desenvolvimento e não de passar o tempo. E uma política efetiva de você valorizar o profissional para que ele fique em apenas um lugar e se dedique a montar a aula. Entenda o processo de educação, que ele é um processo importante. Então, se ele recebe um salário X para estar apenas em uma escola, esse salário precisa ser suficiente para que ele se sustente, mas também tenha a sua recreação, porque isso é saúde mental, né? É uma saúde mental. Muito bem. Edu, nós já estamos com 1h11, Caramba, né? Vou passar. 1 hora já? Passou rápido, hein, Flaubert? Não Muito deu. Eu vou ler aqui o comentário da dona Sônia. A dona Sônia colocou assim, ó, para mim a profissão que deveria ser mais bem remunerada seria do professor. Afirmando que o professor falou no início, tudo começa com o professor. Qualquer profissão. A minha filha é pedagoga. A filha da dona Sônia também, ela trabalha aqui em Américo Brasiliense. Tive o prazer de conhecer. A Daniele colocou assim, os alunos escolhem e adoram participar das eletivas, né? Colocou aqui. A Jaci colocou assim, magnífico, Flaubert. Também fez uma observação. Edu, vou passar a palavra final para você. Depois a gente passa para o Flaubert fazer as considerações finais. E aí a gente encerra a live. Eu só tenho uma coisa para falar, Romulo. Gratidão, cara. Flaubert, maravilhosa. Sua explanação, seu jeito de explicar é fácil de entendimento. Eu falo para você, se os seus alunos tiverem a mesma linha de pensamento e facilidade de entender do jeito que você passou para nós aqui, para todos os nossos amigos que estão com a gente, cara, continue nesse caminho. Você pode ter certeza que Deus vai te iluminar sempre. E no futuro próximo vamos estar juntos para outros assuntos, porque eu te falei, vai ficar a noite toda falando. Gratidão por você estar com a gente, muito obrigado mesmo, por disponibilizar o tempo. E lembrando a todos os amigos que a partir do ano que vem é todas as quartas-feiras, então fica um dia mais tranquilo para todos nós. Gratidão, Flaubert, prazer ter com a gente você. Uma boa noite e fica com Deus aí. Agradeço muito, viu? Agradeço demais esse convite. Muito mesmo, mesmo, mesmo. A todos que acompanharam a live aí pelas palavras, eu acho que assim, quando a gente faz o que ama, a gente não sai para trabalhar, a gente sai para se divertir. Eu costumo falar isso. Nós temos os altos e baixos de cada profissão, mas quando a gente entende que aquilo que a gente faz uma diferença para alguém, não precisa ser muito. É um grãozinho de areia. Se esse grãozinho de areia fizer diferença para alguém, esse grão de areia se multiplica numa praia toda. Então, assim, entender que a educação, de fato, ela move a vida das pessoas. E vejo que se a gente atingir alguns, o mundo muda. E nós estamos aqui para tentar. E todos nós somos professores. Todos. Porque a gente ensina muito mais pelo comportamento. Porque quando a gente fala, são só as palavras. Pouca gente pega, pouca gente qualifica isso e guarda no coração. Mas o comportamento, ele arrasta a multidão. Assim como Jesus arrastou a multidão apenas pelo seu comportamento. Não estou me comparando, Deus me livre, comparar ao nosso mestre Jesus. Mas os seus ensinamentos como pedagogo, de demonstrar a sua organização, sua persistência, sua resiliência, o seu entendimento, a sua pureza, eu acho que em todas as religiões, o mestre é o mestre. E se a gente usar um pouquinho do que o mestre nos ensinou, nós vamos fazer uma sociedade muito melhor do que nós temos hoje, em qualquer região do planeta. Os professores apenas uma ferramenta para que possa ser a matéria compreendida e o aluno use aquilo da melhor forma possível. Uma vez teve uma brincadeira com um professor, colega nosso, que ele lançou no grupo assim, professor da escola tal é muito pequenininho. E aí me veio uma inspiração muito grande
e isso eu levo para o resto da vida. O professor não tem que ser grande. O professor ele é ferramenta para transformar o aluno em alguém muito grande, porque ele vai fazer a diferença, não o professor. Nós estamos aqui apenas para transmitir o que já é conhecido. Agora, quem vai fazer diferença mesmo são os nossos pequenos. Parabéns, Com certeza. Flauber. Parabéns pelas palavras, né? Pelo aprendizado de hoje, né? Esse bate-papo aqui foi muito gratificante. A gente ter, nada como melhor ter uma pessoa, um especialista no assunto, um professor que vive, e tudo dentro do que você falou, tudo onde está presente a lei de amor, de justiça e de caridade, tão ensinada pelo nosso mestre, tudo se modifica. A educação é uma ferramenta fundamental para a transformação do ser humano, assim como a religião. A religião é muito importante nas vidas das pessoas. Mas qual religião? A que te torna um ser humano melhor, uma pessoa do bem. Independentemente do nome ou da crença a qual você segue, se ela te torna uma pessoa do bem, se ela te torna uma pessoa melhor para as pessoas, é a melhor religião que você deve seguir. Eu gostaria de te agradecer, Flávio, agradecer a todos os nossos amigos que aqui estão acompanhando, que acompanharam a gente, agradecer ao Edu. Lembrando que essa live vai para o nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10, e o Flauber também vai disponibilizar no canal dele essa live. Então, para quem perdeu essa live ou não pegou desde o início, ela fica disponível. Eu vou agradecer, Flauber, Edu, mandar um abração também para o nosso amigo Pena, que não pôde comparecer, né? Verdade. Lembrando que ele perdeu a live, mas com certeza vai acompanhar a gente depois. Amigão, viu? Isso. Pena amigão Maravilhosa. lindo. A dona Sônia também aqui, dando os parabéns, todos, a Daniele, todo mundo aqui, ó, Zanibone também, colocando aqui, Ana Paula, minha prima também está aqui. Então, gente, gratidão por estar aqui com a gente, uma boa semana a todos, que a luz do Mestre Jesus abençoe e proteja a todos. E até semana que vem, em mais uma live do Papo de Amigos. Fiquem com Deus. Flávio, Edu, Obrigado, um abraço, boa noite a um todos. abraço a todos. Até mais. Fiquem com Obrigado. Deus.